Esteve em Tapejara na noite desta quinta-feira, dia 14 de agosto, a presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, senhora Maria Elizabeth Barbieri. Ela esteve palestrando no Centro Espírita Bezerra de Menezes. Dona Maria, qual a mensagem que a senhora trouxe para os presentes nesta noite? Nesta noite nós falamos sobre os 150 anos da obra, que é uma das obras básicas da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Falamos algumas questões sobre o contexto histórico onde esta obra foi editada no século XIX. Falamos sobre a finalidade da obra e também falamos sobre a sua estrutura pedagógica, porque ela é, na verdade, um plano de ensino para a humanidade, para o espírito imortal. Ali no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar a proposta para a redenção humana. A diretriz abordam as dificuldades que nós atravessamos para edificarmos virtudes, para educarmos os sentimentos. Então a nossa abordagem se circunscreveu a essas questões desta obra muito importante para aqueles que seguem o Espiritismo como crença, mas ela é também uma regra de conduta que se aplica a qualquer crença, porque ela trata do ensino moral do Cristo, que é incontestável para todas as confissões religiosas, até aquelas que não são cristãs. Como a senhora percebeu a aceitação do público que estava presente à palestra a esses ensinamentos? Olha, me pareceu que o pessoal estava bem atento, né? Apesar da noite fria, mas ninguém levantou, ninguém foi embora, então eu imagino assim que a gente possa ter compartilhado essa mensagem de uma maneira que ela se derrame nos corações. O Evangelho é sempre um remédio para as dores, para as aflições, e esperamos ter sido assim uma enfermeira eficaz ao colocarmos esse bálsamo em todas as aflições que, por certo, todos nós carregamos. Atualmente o mundo vive cheio de problemas, de frustrações. Como a senhora vê que o Espiritismo possa ajudar as pessoas, auxiliar também, né, para que a paz, para que o amor, para que a fraternidade esteja mais presente em cada comunidade? Auxiliando a iluminar as consciências. O homem precisa hoje ver-se como um espírito imortal. Nós estamos mergulhados em um mundo materialista e consumista, onde apregoam-se questões como viver a vida, aproveitar a vida, mas não raro esta proposta está associada a muitos abusos. Então, até a forma de sentir prazer, que é algo natural, porque o prazer é uma sensação ligada às questões da vida para que nós tenhamos estímulo. Mas o prazer precisa ser algo saudável. Ele não pode ser algo adoecido pelo uso de drogas, pelo abuso do sexo, enfim, por tantas outras questões. Então o Espiritismo é uma proposta para que o homem se veja como um espírito, que além dos elementos materiais, além do pão material para a subsistência do seu corpo, ele também precisa nutrir-se do pão espiritual, que são as virtudes, são as boas ações, o exercício da fraternidade, o desenvolvimento do amor, é tido como agir bem com as pessoas. Então estas são propostas do Espiritismo, que são em síntese as propostas do próprio Cristo. Então neste sentido, o Espiritismo trabalha para mudar o ponto de vista. Ou seja, o ponto de vista de que eu não sou um ser finito, que eu nasço, morro e acabou. Não, a vida é uma só, ela transcorre em um período em que nós estamos encarnados na Terra, mas ela continua depois. E a continuidade da vida na espiritualidade, ela decorre das ações que eu pratico. Então esse esclarecimento, esse levantar o véu sobre a vida futura é a grande contribuição da doutrina espírita para a felicidade humana.
A senhora esteve palestrando hoje em um templo que está se reerguendo, tentando se reestruturar depois de um vendaval, depois de um problema grandioso que atingiu o nosso município. Que mensagem a senhora deixa para todos os seguidores da doutrina que estão se reerguendo, estão trabalhando para que a casa volte a funcionar normalmente? Desde os tempos do Cristo, as lutas foram as nossas maiores motivadoras. Toda vez que nós enfrentamos dificuldades, nós crescemos e avançamos de estágio. Então, a comunidade de Itapejara, os trabalhadores do Grupo Espírita Bezerra de Menezes deram um testemunho do quanto a união e os esforços e a vontade são capazes, principalmente quando todos os esforços são empregados na direção do bem. Então eu deixo aos companheiros o abraço, a gratidão. Aprendi muito com eles neste momento em que eles deram o seu testemunho de fé e de força. E o Espiritismo, no mundo, ele tem se estruturado assim, a partir do devotamento, da abnegação e da renúncia dos seus adeptos. E aqui não foi diferente. Nós agradecemos a sua disponibilidade e, encerrando, gostaríamos que a senhora deixasse também a sua mensagem e uma palavra de acolhida para todos aqueles que eventualmente quiserem conhecer um pouco mais do Espiritismo também. Diz que o Centro Espírita nasceu à sombra das formosas figueiras de Betânia, onde morava Lázaro. Naquela conversa narrada no Evangelho, em que Jesus conversa com Maria, enquanto Marta se devota aos afazeres da casa. Quando Marta reclama ao Mestre que Maria não a ajuda, ele diz a ela simplesmente: Marta, Maria escolheu a melhor parte. E a melhor parte de nossas vidas é cuidarmos do espírito imortal. Então, aqueles que estão padecendo de alguma tristeza, de alguma aflição, que até hoje ainda não definiram a sua confissão religiosa, o seu caminho de espiritualidade, o Grupo Espírita Bezerra de Menezes está com as portas abertas para acolhê-los. Quem sabe aqui você encontrará respostas de onde veio, onde você está, para onde você vai, quem você é. O Centro Espírita, de uma forma expositiva, jamais impositiva, preservando a liberdade de escolha de cada um, está aqui para acolher todos aqueles que quiserem dar à sua vida uma nova direção no rumo da felicidade.